Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu conhecimento da leitura da palavra através da Bíblia Sagrada. Tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, que fala assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começaram a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam quem era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e jogou-se na água. Outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: Toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e... Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Esse era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse:
Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem mesmo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Somente até aqui. O que Deus pode, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que Jesus quer que a gente aprenda disso aqui do capítulo 21? Precisamos ser mais temente a Deus. A gente não precisa saber qual é o próximo passo. Igual Pedro aqui perguntou para Jesus se o que ele mais amava ia viver para sempre. Você não precisa saber qual é o próximo passo de Deus na sua vida. Você precisa apenas confiar. O relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor é justamente isso. Para você aprender a confiar, a depender, sem se preocupar com o amanhã. Então, se Deus está no controle da sua vida, se você está desenvolvendo com Ele um relacionamento, colocando em prática a leitura da palavra na sua vida, está havendo transformação em você, você está desenvolvendo uma confiança com o Senhor, uma dependência, não tem com que você se preocupar. O seu amanhã não pertence a ti, o seu amanhã pertence ao Senhor. O seu hoje é o tempo que Deus está te dando para você desenvolver com Ele um maior relacionamento e viver de acordo com o que Ele tem para você. Então não se preocupe com o que vai ser amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai acontecer, com que dinheiro vai pagar o boleto. Se preocupe com o seu hoje. Desenvolva um relacionamento maior, mais aprimorado, mais aprofundado com Deus hoje. Porque o amanhã Deus já está cuidando. Jesus já está lá no seu amanhã. Você não precisa se preocupar com o seu amanhã. Você não precisa gerar em ti uma ansiedade, uma perspectiva do que vai ser. Você precisa apenas estar presente, buscando a Deus em espírito e verdade, nesse tempo aqui, no hoje, no agora, e desenvolver com o Senhor um aprofundamento maior no seu relacionamento com Ele. Ok? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por nos proteger. Obrigada por nos amar. Obrigada por nos ensinar a desenvolver um relacionamento contigo através da leitura da palavra. Pai, que nós venhamos ser um contigo em espírito e em verdade, que a gente venha colocar em prática, Senhor, tudo que nós aprendemos através dos seus ensinamentos da Bíblia, Pai. Pai, não permita que nós viramos cristãos religiosos, mas que nós sejamos cristãos que desenvolvemos um relacionamento contigo e que colocamos em prática, Pai, toda a palavra lida, toda palavra aprendida, Senhor. Gere em nós, Pai, vontade de querer ser transformado pelas tuas mãos. Vontade de querer ser um contigo em espírito e em verdade. Vontade de querer ser um discípulo teu, mediante a tudo que passamos nesse plano aqui, Pai. Nesse mundo em que estamos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Gerando contigo um relacionamento de intimidade, profundidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.